Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada para você, bons estudos. E hoje nós terminaremos a nossa parte referente à citação e intimação no processo penal. Tá? Um assunto extremamente importante, porque você vai ver no final desta aula. Eu trouxe uma bateria para você de vários exercícios, incluindo prova para juiz, tá? Prova para procurador da AGU, analista, dentre outros, para você verificar quanto é importante esse assunto relacionado à citação e intimação no processo penal. E a importância não poderia ser diferente, e é simples, por quê? Porque a citação é o ato pelo qual o réu é oficialmente cientificado da existência de um processo contra ele. A citação completa a relação processual. Guarda isso aí, ó. A citação completa a relação processual, tá? E hoje é a nossa segunda parte da nossa aula sobre a citação, tá bom? Tá? Então vamos lá. Citação por edital. Por que eu vou iniciar aqui? Porque você lembra, vamos fazer uma rápida revisão? Sabemos que citação é o ato pelo qual o réu é informado da existência de um processo, oportunizando a ele o direito do contraditório e ampla defesa a partir do momento que ele tem um prazo para oferecer a sua defesa inicial. Muito bem. Nós falamos aqui na nossa parte 1 da aula sobre citação que a citação pode ser pessoal, por precatória, por rogatória, por carta de ordem, por edital. E falamos também da citação do militar, do servidor público e do preso. Olha só que interessante. A citação pessoal, aquela em que o oficial de justiça vai até a casa do réu, até a casa do sujeito. Esta citação é obrigatória quando o réu tem endereço na mesma comarca onde corre o processo. Pronto, acabou. Não tendo endereço na comarca, ou seja, não se sabe onde mora, não se sabe se está no Brasil ou no estrangeiro, ou sabe que está no estrangeiro, mas não sabe o endereço certo, a citação é por edital, que é esta citação que nós vamos estudar a partir de agora, detalhadamente. Falamos também que a citação, quando o réu mora fora da comarca processante, fora da comarca onde tramita o processo, é aquela citação por precatória, ou carta de ordem, né? Quando é para citar, quando o tribunal determina a um juízo de instância inferior para realizar a citação de alguém. Se o indivíduo mora fora do Brasil, mas tem endereço certo, citação por carta rogatória, ficando suspenso o processo e também o prazo prescricional. Citação do preso é pessoal, né? A citação do militar é na pessoa do comandante e a citação do servidor público é na pessoa do servidor público, é para o servidor público, porém tem que informar o seu chefe de seção, a chefe da repartição. Tá certo? Muito bem. Citação por edital agora, então. Conceito, né? Bom, o que é uma citação por edital? Você já sabe. Citação por edital é quando o indivíduo não foi encontrado. É quando o indivíduo não tem endereço certo. Porque se ele tiver endereço certo, vai ser citado ou pessoal, citação pessoal, ou por precatória, ou por carta rogatória. Aqui ele não tem endereço certo. Pronto. Tá certo? Tá? Suspensão do prazo. Mas só volta um pouquinho, Marcelo, volta um pouquinho. A citação por edital, né, evidentemente, esse edital aí, ele é publicado. Ele é um papel que se publica na imprensa, no diário de grande circulação. A princípio, no Diário da Justiça, mas é na imprensa. E pode ser também colado lá na parede do fórum, afixado lá na parede do fórum, tá? Geralmente fica na frente da vara que fez a citação, ou que corre o processo, melhor dizendo, tá? Muito cuidado, porque pode confundir você entre a citação por hora certa. Pode confundir você entre a citação por hora certa. Por quê? Na citação por hora certa, o indivíduo tem endereço certo. Ele só não foi encontrado em razão da sua manobra.
para não ser citado. Ele está se ocultando. Isto é citação por hora certa. Isto não é citação por edital. Tá? A citação por edital tem como requisito básico a inexistência de endereço certo. Pronto. Tá? Suspensão do processo. Tá? É a consequência da citação por edital. Citou o sujeito por edital, aguarda-se por um prazo de 15 dias, porque o prazo será de 15 dias. Nesses 15 dias, a rigor não pode realizar nenhum ato processual. Por quê? Porque o prazo do edital, 15 dias. Muito bem. Após esse prazo, o juiz vai manifestar no processo. Ele vai perguntar para você, assessor, e aí? O réu procurou aí, ó, chegou aí na vara, no balcão, perguntando se tem algum processo contra ele? Não. E também não arrumou advogado? Não. Então, se o réu, que foi citado pela via editalícia, se o réu citado por edital não comparecer lá no fórum, ao menos para falar assim, ó, vem cá, eu vi meu nome rodando pela imprensa aí, pela prática do artigo do crime descrito no artigo 157 do Código Penal, o que é isso? Ou então ele procurou, então ele leu. Agora ele não procurou e nem constituiu advogado, ele não contratou o advogado. O que acontece com o processo dele? Vai correr o processo? Vai tramitar o processo até sentença? Não. Se o réu não comparecer lá no fórum, por isso que fala, se não comparecer, e nem contratar advogado, ou seja, nem constituir advogado, ficará suspenso o processo e também ficará suspensa a prescrição. Suspenso o processo e suspende a prescrição. O processo não anda, mas também não anda a prescrição, porque senão ficaria interessante, né, Marcelo? É só não comparecer, suspende o processo, daqui a um tempo, rapidinho ele prescreve. Não, para aí, meu irmãozinho, para aí. Fica parado a prescrição. Claro que a súmula 415 do STJ coloca um tempo ali de suspensão, que nós vamos ver daqui a pouco. Mas olha só, suspensão do processo, por quê? Porque o réu não compareceu. Como é que vai tocar o processo? E também a suspensão da prescrição. Opa, está aí a consequência. Réu citado por edital, que não comparece nem constitui advogado, ficam suspensos a prescrição, fica suspenso o processo e também a prescrição. O processo não corre, fica parado, não vai ter audiência, né? Exceto, excepcionalmente, poderá ter até audiência. Se não, por exemplo, tem que ouvir uma testemunha que está doente, está com câncer, corre o risco de morrer. Quando o réu aparecer, já morreu a testemunha. Aí pode, mas fora essas situações, aliás, mesmo com essas situações, o processo acaba sendo suspenso. Só realiza o ato urgente. Tudo bem. Suspensão do processo e suspensão da prescrição ocorre quando o réu citado por edital não comparece. Porque se ele comparecer, ao menos de curiosidade, lá no fórum, vem cá, eu li um negócio aí rodando na imprensa aí, por coincidência eu estava lendo o jornal, porque eu estou prestes a ser nomeado num concurso público, e eu joguei meu nome lá no Google, apareceu meu nome, e eu fui ver, está lá a citação por edital, dizendo que existe um processo nesta vara pela prática do crime tal. Ah, o escrivão, o senhor que é o fulano de tal? É, então tá. Então eu vou certificar aqui que o senhor compareceu e o processo vai tocar, porque ele compareceu aí, não suspende. Ou então ele não compareceu, mas falou para o advogado, eu vou dar uma procuração aqui para o senhor ver o que está acontecendo lá. Tá? O advogado junta a procuração para tomar conta do processo. Já rodou, irmãozinho. Seu processo vai seguir porque você constituiu advogado, tá certo? Fora disso, se não comparecer e nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e também a prescrição. Prazo da suspensão. E vai ficar suspenso até quando? Principalmente se você for fazer analista, ou prova para juiz, ou para promotor, você fica esperto, porque eles vão questionar até quanto tempo vai ficar suspenso, ficarão suspenso o processo e o prazo prescricional. Por quanto tempo, senhores? Fica pelo prazo máximo da prescrição. Tem prescrição, 3 anos, 8, 12, 16, 20.
3, 4, 8, 12, 16, 20. Vai depender do crime. Por exemplo, um furto. O furto simples é da pena de 1 a 4. Entre 2 e 4, pena máxima, prescreve em 8. Então fica suspenso por 8 anos. 8 anos fica parado, esperando que um dia o réu chegue. Se não compareceu, após esses 8 anos, o processo volta a correr. Tá certo? Melhor. A prescrição volta a correr, melhor dizendo. A prescrição volta a correr, não o processo, a prescrição. Tá? A prescrição volta a correr, que eu vou mostrar para você na súmula. Então, cuidado. Fica parada a prescrição de forma eterna? Não. Por quê, pessoal? Porque se ficasse parada de forma eterna, a lei processual, que é abaixo da Constituição Federal, estaria tornando um crime imprescritível, né? E esse papel é só da Constituição Federal. Por que estaria tornando um crime imprescritível? Porque jamais iria ocorrer a prescrição, e isto não pode, só a Constituição Federal pode dizer quais os crimes são imprescritíveis. E ela disse, ou é racismo, tá certo? Ou ação de grupo armado, acabou. Entendeu? Hediondo prescreve, tortura prescreve, tráfico prescreve, entendeu? Ora, ou é racismo ou ação de grupo armados. Fora disso, tudo prescreve, entendeu? Então, como que um furto ficaria ou pode ficar eternamente suspensa a prescrição? Então não fica. Fica suspenso pelo prazo máximo da prescrição, depois volta a correr a prescrição. Então eu guardo assim, é sempre o dobro. Se o crime prescreve em 20, fica parada a prescrição por 20 anos, depois volta a correr, conta mais 20. Se a prescrição é 16, fica parado por 16 anos, depois volta a correr e conta mais 16. É assim, tá? Artigo 361, tudo isso que eu falei. Se o réu não for encontrado, será citado por edital com o prazo de 15 dias. Ok, se o réu não for encontrado, será citado por edital com o prazo de 15 dias. Artigo 361 do CPP, tudo que nós falamos sobre citação por edital. Se o réu não for encontrado, será citado por edital, com o prazo de 15 dias. Na verdade, na aula passada até já falei isso. É que eu volto hoje para especificar esse tipo de citação e por isso a repetição desse artigo para você, tá? Qual é o requisito para o réu ser citado por edital? Só um, que ele não seja encontrado. Tá certo? Ele não foi encontrado no seu endereço. Agora, cuidado. Se ele não foi encontrado porque ele está dando uma de malandro, porque ele está escondendo do oficial de justiça, não será citado por edital, será citado por hora certa, né? Você já sabe disso. Requisitos do edital. O edital de citação indicará o nome do juiz que a determinar. Claro, o nome do juiz que conduz o processo. Vai estar lá o nome do juiz no edital, no documento chamado edital, tá? O nome do réu, evidentemente, ou, se não for conhecido, os seus sinais característicos, bem como sua residência e profissão, se constarem do processo. Se constarem do processo. Ou seja, não é obrigatório, né? Constar a residência, a profissão. Se existir esta informação no processo, vai constar também no edital. Vai constar obrigatoriamente o nome do réu. Ou então as características para individualizar o réu. Porque presume o seguinte, pessoal. Como estará veiculando uma matéria na imprensa, ou estará pregada em algum lugar, presume-se que alguém vai chegar e vai ler e falar, peraí, mas isso aqui sou eu, cara. Isso aqui sou eu, olha aqui. Marciano Xavier, olha só. Está dizendo aqui que eu estou respondendo a um processo por crime e tal. Peraí, mas isso aqui sou eu. Aliás, a finalidade do edital é isso. A finalidade do edital, porque se tivesse endereço certo, e alguém na sua casa, o edital ele solta na imprensa. Se porventura você ler, né, você estará sabendo de que existe um processo contra você. Por isso a importância do nome do réu. Não tem o nome, mas tem as características. Eu estou lendo lá, o cara não sabe meu nome, né? Mas peraí, bicho. É fulano de tal, cabeludo, filho de...
alto, bonito, elegante. Eu vou falar assim, para aí, bicho. Não tem outro cara no Brasil com essas características. Esse cara sou eu. Igual a música lá do Esse cara sou eu, não tem? Esse cara sou eu, porque as características, né, do sujeito, ou seja, os sinais característicos, apelido, né, característica física, de forma que presume-se, o Estado presume, o Poder Judiciário presume que o cara vai ler um edital, vai ler aquela matéria. Imagina que o cara está olhando, na verdade, o nome dele para tomar posse de algum concurso, depara-se com esse edital lá na imprensa, joga o nome dele no Google, aparece lá, e tá danado, olha aqui, ó, processo contra mim. Então, o nome do réu, ou ser conhecido, se não for conhecido o nome, os seus sinais característicos, tá certo? O fim para que é feita a citação. Ou seja, a citação é para informar que existe um processo pelo crime tal. Aqui você tem que tomar cuidado. Aqui não precisa transcrever a acusação. Não precisa fazer um resumo da denúncia. Basta indicar que ele está sendo acusado pelo crime descrito no artigo tal. Aliás, esta é a súmula 366 do Supremo que eu vou mostrar para você agorinha. Tá? É a indicação do artigo do crime pelo qual ele está sendo processado. Está lá, cita-se fulano de tal, para que tome conhecimento de que está sendo processado pelo crime descrito no artigo 289 do Código Penal. Olha aí, ó, tá certo? É a indicação do artigo, tá? O juízo é o dia, a hora e o lugar em que o réu deverá comparecer. Isto quando na citação já marcar a audiência, vai estar dizendo, ó, tem que comparecer na terceira vara, no dia 25 do mês tal, às 15 horas, tá certo? Tem que estar no edital. O juízo, ou seja, a vara, né? O juízo é o dia, a hora e o lugar em que o réu deverá comparecer. Você, evidentemente, nunca mais vai esquecer que juízo é vara, entendeu? E nunca mais, evidentemente, você vai aceitar que alguém fala para você, ô meu filho, muito juízo, né? O prazo que será contado do dia da publicação do edital na imprensa, o prazo que será contado do dia da publicação do edital na imprensa, se houver, ou da sua fixação. Quando que conta o prazo de 15 dias? No dia que publica o edital. Ah, não publicou, mas colocou o edital lá na parede do fórum, lá no quadro do fórum. A partir daquele dia, conta-se 15 dias. Esse que quer dizer isso aqui, ó. O prazo que será contado, esse prazo vai constar no edital, o prazo que começa a contar do dia da publicação do edital na imprensa. Cuidado, porque a prova pode questionar você só esse pedaço. A partir de quando conta-se o prazo do edital? Letra A partir do dia em que o réu comparecer no fórum. Falso. A partir do dia em que ocorrer sentença. Nem vai ter sentença, está suspenso o processo. A partir do dia da publicação na imprensa. Se não tiver publicação, do dia em que pregar lá no edital, lá na parede do fórum, tá? Olha a súmula do STF, súmula 366. Não é nula, já caiu para juiz federal essa questão. Não é nula a citação por edital que indica o dispositivo da lei penal, embora não transcreva a denúncia ou queixa, ou não resuma os fatos em que se baseia. O edital é um papel, né, que também não vai ter muitas informações. Vai estar lá o nome do réu, o nome do juiz, o nome da vara, a finalidade da citação, né, o prazo do edital, e vai ter um resumo. O presente instrumento visa informar o Marciano Xavier da existência do processo número 125/2014, que corre na terceira vara criminal da comarca tal, pela prática do crime descrito no artigo tal. Entendeu? Ou seja, e não é nula porque citou, né, a citação por edital que indica dispositivo de lei penal. Dispositivo de lei penal é o artigo. Está indicando o artigo e não narrou o fato. Está valendo? Está valendo. E é assim que diz o Supremo, é assim que diz a jurisprudência. Muito cuidado com isso. Eu trago uma questão, inclusive, para você nesse sentido, tá? Parágrafo único. O edital será fixado
à porta do edifício onde funcionar o juízo e será publicado pela imprensa, onde houver, porque tem lugar que não tem imprensa, devendo a fixação ser certificada pelo oficial que a tiver feito, e a publicação provada por exemplar do jornal ou certidão do escrivão, da qual conste a página do jornal com a data da publicação. Isto aqui está dizendo a forma da publicação, né? Bom, primeira coisa que ele fala assim, onde que vai colocar o papel? Na porta do fórum, na porta da vara. É isso mesmo, porque ó, o edital será fixado à porta do edifício onde funcionar o juízo. Na verdade, você vai no fórum um dia só para você ver. E olha assim, cadê as varas criminais? Você vai ver que lá na frente da vara, logo na parede, você vai ter um monte de papel pregado. Vai estar lá, citação por edital. Está ali, ó. Aquele papel fica 15 dias ali, ó. Fica ali, na esperança de que um dia, de que nesse período o réu vai passar ali e ler. Você acha que vai passar, Marcelo? Mas nem na bala. Ainda mais que ele já deve estar sabendo, entendeu? Ou, tá? Então será fixado na porta ou publicado na imprensa, onde houver. Porque se falar, ou sempre será publicado na imprensa, nem sempre. Onde houver imprensa, porque não, tá? Agora, o fato de estar publicado na imprensa não impedirá, né, a fixação dele na porta lá do fórum. Isso, exatamente, tá? E isto será como? O escrivão vai fazer uma certidão dizendo, comprovando que já foi publicado no jornal tal, na página tal, no dia tal. O oficial de justiça vai certificar que foi colocado lá na frente, lá na porta, né, na parede, no dia tanto de tanto, tá? Olha aqui o 366, senhores. 366, quando se fala em citação por edital, para mim é o mais importante que tem, pessoal. Então, dobre a sua atenção, respire fundo e vamos lá. Se o acusado citado por edital não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes. E, se for o caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do disposto no artigo 312, nos termos do artigo 312 do CPP. Vamos lá então, senhores? Citado por edital, se não comparecer. O que é esse aqui não comparecer? Ele não foi no fórum, senhores. Né? Ele não foi no fórum. Aquela presunção de que o cara estaria olhando, estaria por curiosidade, lendo o jornal, resolveu pesquisar por ironia do destino o jornal e encontrou o nome. Opa, vou no fórum. Então ele fala, se não comparecer, ou seja, ó, não viu. Se não compareceu, presume que não viu, que não leu. Mas ele não compareceu e constituiu advogado. Então não suspende o processo. Porque não é obrigado a ir no fórum também só para ver o que tem lá. Ele contrata um advogado, é o advogado que se vira. Então, se ele não comparecer e nem contratar advogado, nem constituir advogado, o que é que acontece? O processo fica parado, porque suspende-se o processo, e a prescrição não corre, e a prescrição não conta, porque suspende também o prazo da prescrição. E o juiz poderá, não é deverá, por isso que eu circulei, e o juiz poderá produzir aquelas provas urgentes. Imagina que é o seguinte, o sujeito foi citado por edital, não compareceu e nem constituiu advogado. Só que uma testemunha daquele processo está doente, está com câncer. Essa testemunha pode ser que não exista quando da realização de eventual audiência, que sabe-se lá quando vai acontecer. Aí o juiz poderá, né, fazer esta audiência para colher aquela prova considerada urgente.
Por que que eu circulei? Porque senão, se trocar, colocar tudo certinho aqui, ó. Se o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado, você vai lendo e colocando só certo. Ficará suspenso o processo, o prazo prescricional certo. Devendo o juiz determinar a produção. Falso. Devendo o juiz, não. Podendo o juiz determinar a produção de prova. Pro Marciano, e se cair assim que o juiz pode determinar a produção de prova para evitar o transcurso do prazo, para evitar que o processo prescreva, não está certo? Não. Não, porque o processo ficará suspenso e também ficará suspensa a prescrição, tá certo? Então que vai produzir a prova para evitar o transcurso, para evitar a prescrição, falso, tá bom? Tá? Decretação da prisão preventiva. Marciano, mas o réu não está foragido? Tá? O réu não está foragido porque o sujeito foi citado por edital, não compareceu, nem constituiu advogado. Não considera-se foragido? Não. Tá? Considera-se que ele não leu. Presume-se que ele não teve conhecimento. Ele não leu. Porque se ele tivesse lido, ele teria procurado o fórum. Se ele tivesse lido, ele teria constituir advogado. Ah, tá bom, Marciano, vai nessa que eu vou acreditar nessa história, vai nessa. Ele leu, Marciano, mas está fazendo de conta que não leu. Mas não pense você, ele está pensando que é espertinho. Ele leu e falou assim, eu nem vou aparecer no fórum, cara. Eu não vou no fórum, não. E nem vou arrumar advogado, eu vou deixar prescrever. Que prescrever, réu? Vai ficar suspenso o processo, irmão. A prescrição também ficará suspensa. Claro que pela súmula do STJ, essa prescrição um dia vai voltar a correr, mas vai demorar muito, irmão. Vai demorar o dobro do prazo para prescrever. Entendeu? Então não pensa que você vai livrar desse processo tão cedo. Se você não tem culpa, se você consegue provar sua inocência, já apareça logo para não deixar o processo suspender, para esse processo correr logo e provar sua inocência. Agora, se está achando que vai livrar-se do processo por causa da prescrição, fica parado. Agora vamos lá. Mas então não está foragido? Também não. Presume-se que ele não leu, entendeu? E nesse caso, cuidado, porque senão vai dizer para você o seguinte, sempre que o réu não comparecer e nem constituir o advogado, o juiz deverá decretar sua prisão preventiva. Falso, falso. O juiz poderá decretar a prisão preventiva se estiverem presentes os requisitos para tal, se estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. Se não, suspende o processo, suspende a prescrição e deixa o sujeito solto. Agora, quando estará presente, Marciano? Estarão presentes os requisitos, por exemplo, o juiz não sabe onde o réu está, tá certo? Foi citado por edital. Só que esse réu tem vários processos contra ele. Ele está por aí cometendo crime. Opa! Então o juiz vai decretar a prisão preventiva dele, porque ele está ofendendo a ordem pública. Não porque ele simplesmente não compareceu, simplesmente não contratou advogado, porque está presente um dos requisitos da prisão preventiva, ou os requisitos da prisão preventiva, porque não basta um, tem que estar presentes todos os pressupostos, uma da hipótese, e também deve ser cabível, tá certo? Então, cuidado, sempre que for citado por edital, não comparecer e nem constituir advogado, deverá o juiz suspender o processo, suspender a prescrição, vírgula, bem como decretar a prisão preventiva. Falso. Nem sempre o juiz vai decretar. Vai decretar se presente os requisitos para tal, tá certo? Muito cuidado, então, com a suspensão do processo, tá? Senhores e senhoras, você que vai fazer concurso para Ministério Público Federal, você que vai fazer concurso para Procurador da República, você que vai fazer concurso para Juiz Federal, entendeu? Toma cuidado, irmão, porque olha só, se cair lavagem de dinheiro para você, olha o que acontece. Lei 9.613 de 98 traz a lei da lavagem de dinheiro. Artigo 2º, parágrafo 2º fala o seguinte, ó. Tudo isso que eu falei para você, que o réu citado por edital, se não comparecer
constitui advogado. Fica parado o processo, mas também não conta a prescrição. Não se aplica quando o crime for lavagem de dinheiro. Porque na lavagem de dinheiro, se o sujeito não comparecer e nem constituir advogado, problema dele, diz a lei. Problema dele. Sabe por quê? Porque o processo vai seguir a sua revelia. O processo vai embora. Quando for lavagem de dinheiro, então, não suspende o processo e nem suspende a prescrição por força, por determinação da própria lei de lavagem de dinheiro. Olha o que ela diz. Parágrafo 2º do artigo 2º da 9.613. No processo por crime previsto nesta lei, não se aplica o disposto no artigo 366 do Decreto-Lei número 3689, pronto. Isto é o CPP. Devendo o acusado que não comparecer nem constituir advogado, ser citado por edital, prosseguindo o feito até julgamento, com a nomeação de defensor dativo, ou seja, tá tudo bem, Marciano, você caiu numa lavagem de dinheiro, não foi encontrado, vai ser citado por edital, não compareceu, o seu processo ficará, letra A, suspenso, letra B, suspensa também a prescrição, letra C, não suspenderá o processo, devendo o juiz apenas nomear defensor dativo para acompanhar, porque também não pode processar o Marciano, não pode processar o sujeito que estiver, entre aspas, foragido, né? Que não compareceu e nem constitui advogado, não pode processá-lo sem defesa. Esse defensor dativo aqui, ó, defensor dativo, é o defensor, é o advogado indicado pelo juiz. O juiz vai mandar um advogado acompanhar esse processo, né? Por exemplo, você que está me assistindo, você é advogado aí na sua comarca. O juiz vai mandar uma intimação para você acompanhar determinado processo. Depois ele pode até arbitrar um honorário aí que o Estado vai te pagar. Ou então manda o processo para o defensor público. Agora, cuidado, hein? Se for lavagem de dinheiro, 9.613, não se aplica o artigo 366. O que é isso? Trocando em miúdo, o processo vai andar normalmente, sem ou com a presença do réu, ok? Súmula 415 do STJ veio para resolver o problema da suspensão do processo, porque a suspensão da prescrição, melhor dizendo, porque não pode ficar de forma indefinida esta suspensão. O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada. Este máximo da pena cominada, isto aqui interpreta da seguinte forma: ficará suspenso pelo prazo máximo, né, de prescrição. E o suspensão pelo prazo máximo da prescrição. E o prazo máximo da prescrição regula-se pelo prazo máximo da pena. Por exemplo, um furto vai de 1 a 4. Prazo máximo da pena 4. Diz o artigo 109 do Código Penal que se o prazo máximo não passar de 4, prescreve em 8. Então ficará suspenso por 8 anos. E depois desses 8 anos, volta a correr. Volta a correr por mais quanto? Por mais 8. Entendeu? Vou te dar um outro exemplo. Imagine um roubo. Imagine um roubo. Aliás, vamos mudar. Imagina um homicídio. Homicídio simples, que vai de 6 a 20. Tá certo? Quanto tempo vai ficar suspensa a prescrição num crime de homicídio simples? Ou até mesmo homicídio qualificado, não interessa. O CPP diz o seguinte, que se a pena máxima for maior que 12 anos, prescreve-se em 20 anos. Então ele vai ficar parado por 20 anos, segundo a súmula, e depois ele volta a correr por mais 20. Moral da história, processo vai ficar parado, melhor, a prescrição desse crime será 40 anos. Por quê? O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada, tá? Isto significa que
o máximo da pena é 20, é superior a 12, vai para o 109 do Código Penal, prescreve em 20, prazo máximo da prescrição 20 anos, fica suspenso por 20, pelo prazo máximo, e depois volta a correr. Vou te dar um outro exemplo fora desses 20, tá? O 157, a pena vai de 4 a 10, tá certo? O CP, lá no artigo 109, fala, se a pena for entre maior que 8, mas não superar a 12, ou seja, entre 8 e 12, prescreve em 16. Então, o 157, o roubo, a prescrição é 16 anos. A suspensão, sujeito que praticou um roubo, não sabe onde ele está, citado por edital, ele não comparece, ele está esperto, vou ficar um tempo fora, quando eu voltar vai estar prescrito, vou ficar aí uns 15, vou ficar aí vai no advogado, o advogado fala para ele, não rapaz, o seu processo, ele prescreve em 16 anos, então fica fora 16, 17 anos você volta. Beleza então. Olha o que vai acontecer com ele, ficou fora 17. Só que a súmula fala que fica suspenso pelo prazo máximo, fica suspenso por 16. E aí volta a correr mais 16, então são 32. Ele volta com 17 anos e vai lá no fórum ainda pagar na cara do escrivão. Tinha um processo aqui contra mim, né? Já prescreveu, né? Porque tem 17 anos. Qual que é o seu nome? Meu nome é João da Silva Pereira. É verdade, não é que tinha, João da Silva, ainda tem. E não prescreveu não, porque ele estava suspenso. E suspenso também estava a prescrição. Só que pela súmula 415... essa prescrição ela vai ser o dobro. Então você tem 17 anos fora, nós ainda tínhamos 15 anos para te pegar. Toma, agora o processo vai correr normalmente. Está vendo? Porque ele compareceu, e se comparecer em qualquer momento que comparecer, o processo tem seguimento. Entendeu? Então, cuidado, não fica suspenso pela vida eterna e também não fica suspenso pela pena mínima, fica suspenso, regula-se pela pena máxima. Essa pena máxima tem que encaixar na tabela do 109 e descobrir o prazo prescricional. Uma vez descoberto o prazo prescricional, você dobra aquele prazo prescricional. – 363 do CPP. Comparecendo o acusado, parágrafo 4º, comparecendo o acusado citado por edital, em qualquer tempo, o processo observará o disposto nos artigos 394 e seguintes deste Código. O processo fica suspenso, ele está parado, né? Dentro daquele prazo prescricional, esse em qualquer tempo, claro, dentro daquele prazo dobro, né? Vamos dizer o seguinte, contando o primeiro e o segundo período, se o réu aparecer, o processo corre normalmente. Tá certo? Ele vai poder fazer a sua defesa, o juiz vai marcar a audiência, vai ouvir as testemunhas, vai ouvir a vítima se existir, vai ouvir as testemunhas da acusação se existir, testemunha da defesa, interrogar o réu, alegações finais, ou seja, memoriais, sentença, o processo vai embora. Então, comparecendo o acusado, o processo baixa a suspensão, revoga-se a suspensão, deixa a suspensão de lado e volta a correr o processo. Citação por hora certa. Senhores e senhoras, então eu falei para vocês aqui da citação por edital. Tá certo? A citação por edital, então, ocorre quando o réu não for encontrado, não tem endereço, mora no exterior, não sabe em que cidade, não sabe em que país, mora no Brasil, mas também não sabe por edital. Citou por edital, suspende o processo, né? Tem o prazo de 15 dias, após isso, suspende o processo e também suspende a prescrição. Hora que o réu chegar, a qualquer momento, o processo retorna, tá certo? Nesse período não corre prescrição e não corre o processo. Cuidado, porque não se aplica esta suspensão à lavagem de dinheiro. Significa que o processo segue normalmente, ainda que sem a presença do réu, apenas com advogado, seja ele dativo ou defensor público. Muito bem. Citação por hora certa. Lembra da citação por hora certa? Claro que lembro, professor. Citação por hora certa é quando o sujeito está se ocultando, está se escondendo do oficial de justiça. Isso mesmo. Nós até estudamos essa forma hoje com mais detalhes, tá?
Olha, 362. Verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa, na forma estabelecida nos artigos 227 a 229 do Código de Processo Civil. Então, faltou eu estudar com você esses artigos 227 a 229, já que a citação por hora certa, ou com hora certa, você sabe que é aquela em que o réu, ele tem endereço certo, tanto que o oficial de justiça foi lá, mas ele está dando uma desperto, ele está se ocultando, ele está se escondendo do oficial de justiça, tá? Então, vamos... Parágrafo único. Completada a citação com hora certa, se o acusado não comparecer, ser-lhe-á nomeado defensor dativo. Tá certo? Olha só, pessoal. A citação por hora certa, ela tem uma série de requisitos a seguir, lá do artigo, lá do Código de Processo Civil, que eu vou ver com você agora. Ok, completou esses requisitos, o cara está citado, meu irmão. O cara está citado e o processo vai correr normalmente. Claro que não pode ter um processo sem defensor. O cara foi 3 vezes na casa do Marciano. O Marciano quer dar uma desperto. Ele acha que ele vai enganar o oficial de justiça. O oficial de justiça, né, 3 vezes. Na 3ª vez, o oficial de justiça chamou o vizinho e falou: olha só, você avisa para o Marciano que amanhã às 15 horas eu estarei aqui para fazer a citação dele, ok? Ok. Qual é o nome do senhor? João da Silva. O senhor é vizinho dele, né? Sim. Senhor João da Silva, eu estou anotando os nomes do senhor e eu vou constar, inclusive, o nome do senhor lá no processo, que eu avisei para o senhor avisá-lo. Tá bom. Mas eu não tenho nada a ver se ele não tiver. Não. É só que a lei fala que eu tenho que anotar o nome de quem eu avisei. Ok, então. Muito bem. Você avisou para o Marciano. Marciano quer dar uma desperto. Falou: vou deixar esse trem. Vai suspender o meu processo. Vai ficar parado. Eu quero ver. Ele não me encontrou, não pode me processar. Ah, é? Outro dia, às 15 horas, adivinha quem chegou lá? O oficial de justiça. Quem falou que o Marciano está lá? Chamou o vizinho. Ó, o senhor está vendo, né? Ele não veio aqui, já foi, meu irmãozinho. Aí tem uma série de requisitos que eu vou falar com você. Terminaram esses requisitos? Está citado, meu irmãozinho. Considera-se citado. Aquele pensamento meu de que eu ia dar o golpe no oficial de justiça, que eu ia, só porque eu não assinei o mandado de citação, estou livre do processo, negativo, porque olha só, completada a citação com hora certa, se o acusado não comparecer, claro, porque se eu já dei o nó no oficial de justiça lá, o golpe no oficial de justiça, é claro que eu não vou comparecer no fórum. Vai ser nomeado um defensor para mim e o processo vai seguir. Sabe como que cai na prova para você? Citado por hora certa, não comparecendo o réu, o processo ficará suspenso. Falso! O processo não fica suspenso, porque não é por edital, né, professor? Isso! Só fica suspenso se for por edital. E mesmo assim tem que tomar cuidado, hein? E mesmo assim tem que tomar cuidado, porque se for lavagem de dinheiro, não suspende. E eu vou acrescentar mais um negócio para você aqui do edital, né? Difícil cair para você, para técnico, analista e tal, mas para juiz federal, promotor, é possível cair, tá? Juiz de direito. Senhores e senhoras, se o fato for anterior à Lei 9271 de 1996, o réu citado por edital, que não comparecer e nem constituir advogado, o processo vai embora normalmente. Se o fato for anterior à vigência da Lei 9271 de 1996, já decidiu o Supremo que, como houve alteração do 366 pela 9271, né, os fatos que aconteceram antes dessa alteração, o processo não suspende, vai embora normalmente, tá certo? Isto no que tange a questão do edital lá atrás, que eu passei batido e não falei para você. Não vi questões para técnico, para um concurso de uma complexidade não muito grande, mas se for um concurso para juiz, para promotor, para procurador da República, né? Um concurso mais pesado, aí já pode querer cobrar essa questão do 366 e o seu conteúdo, né? Nesse caso, a suspensão da prescrição é prejudicial, então lei penal não pode retroagir, salvo para beneficiar, tá certo? Vamos lá então agora no parágrafo único, que eu já falei, né? Citado por hora certa.
vai ser nomeado defensor público e o processo vai correr normalmente, então não para o processo, tá? Olha o artigo 227 agora do Código de Processo Civil. Por que nós temos que ver isso aí? Ó? Porque o 362 remete para o Código de Processo Civil, e o que vai trazer os requisitos da citação por hora certa. Ele que vai dizer o que o oficial de justiça tem que fazer quando o sujeito estiver se ocultando para não ser citado. Quando? Por 3 vezes. Opa! Quantas vezes? 3 vezes o oficial de justiça tem que ter ido na casa do sujeito. Quando, por 3 vezes, o oficial de justiça houver procurado... Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer um curso completaço, super competitivo para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 2017-2018, edital destinado aí para o escrevente judiciário para as comarcas do interior. Convido você a acessar o laconcurso.com.br. Lá nós temos esse curso competitivo, atualizado, focado, com personal coach, com esse professor que você acabou de assistir, por apenas 10 parcelas de R$ 25. É isso mesmo, o melhor custo-benefício da internet. Este curso nosso tem um grande diferencial, que é a metodologia. Você pode se matricular sem medo de ser feliz, que você vai gostar do curso. E um detalhe, vai ter aquela satisfação no final do curso de ter aprendido, de ter valido a pena. Isso vale a pena. Ok? Já esquecendo. Se você quer aí o material de apoio do professor, o PDF dessa aula, clica aqui embaixo, faz o download do material, basta você fazer aí um pequeno cadastro no site, você vai fazer o download gratuitamente, tá certo? E aproveita, vai lá, dá um likezinho de positivo, deixe seu comentário no nosso canal do YouTube. Espero vocês aqui no La Concurso. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Clique lá.